pessoal, quando você está com o seu simulador aberto, como você acessa esse ciclo? Então você vem aqui, ó, primeiro em furar, depois vai abrir para você esse menu aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, centrar. Esse centrar é o ciclo 81. Aí clicando em centrar aqui, ele vai adicionar para você aqui, ó, o ciclo 81, tá? Só que antes de você chamar o ciclo 81, é interessante que você faça o quê? Posicione a sua ferramenta no primeiro furo que você vai fazer. O primeiro furo que você tem, pessoal, aqui, ó, no X25 e Y25. Então eu posicionei aqui a ferramenta nesse primeiro furo. Depois eu abaixei a ferramenta até o Z10, tá? Deixei ali uns 10 milímetros de distância da peça, tá? E aí uma coisa aqui interessante, pessoal, o seu avanço, aqui esse F100 é o avanço da broca. Então a gente vai lá, calcula qual que é o seu avanço de furação, e esse avanço ele não está dentro do ciclo. Quando a gente, por exemplo, fez o ciclo repeat, o avanço ele ficava lá dentro do ciclo, né? Ele ficava dentro da sua subrotina. Aqui não, tá? O seu ciclo, aqui o seu avanço ele fica fora do ciclo. Então você não tem avanço dentro do ciclo de furação, tá? Então você coloca ele aqui antes de chamar o ciclo. E aí você chama o ciclo no caso 81. Você vai clicar lá em furar e depois centrar. E aí ele vai abrir uma janelinha para você e você vai colocar os parâmetros. Logo eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Você vai colocar os parâmetros ali da sua furação. Depois, logo abaixo, pessoal, você vai colocar o quê? As coordenadas do seu furo. Normalmente, quando a gente está no centro de usinagem, né, no fresamento ali, que a gente está fazendo o fresamento, a gente não tem um único furo só. A gente tem vários furos, tá? Então você vai colocar o quê? A coordenada desses furos. Aqui, pessoal, muita atenção. Não aqui você não pode colocar se é G1, você vai colocar aqui G1 ou G2, né? Não tem sentido. Você vai colocar simplesmente a coordenada. O pessoal tem costume de colocar, por exemplo, G1 ali. Aí pode dar erro. Então você não coloca, você coloca simplesmente a coordenada do seu furo. No caso aqui a gente tem dois furos. E aí você coloca a coordenada deles aqui. E aí, você tem essa função aqui que chama mcal. Mcal é o que? Ele vai especificar para fazer mais do que um furo. Ele vai fazer vários furos. Então, ele faz um furo, recua a ferramenta e vai fazer um outro furo, tá? Você não tem que especificar aí um ciclo de 81 para cada furo. Você só coloca aí um ciclo 81 para fazer esses vários furos, desde que os furos sejam iguais, né, pessoal? Com o mesmo diâmetro, a mesma profundidade, tem que ser idênticos. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é como vai estar arranjada aí a estrutura do ciclo 81. Para chamar o ciclo, você clica lá em furar e depois centrar. Aí, quando você clicar em centrar, ele vai abrir a seguinte janela para você. Essa aqui é a janela que ele vai estar abrindo para você, tá? Então, aí você tem alguns parâmetros que vão ter que ser preenchidos, dependendo aí do seu furo, tá, pessoal? Então, aqui a gente está no furo simples, que seria o furo de centro, tá? O primeiro aqui é o PL. O que seria esse PL? Isso aqui é o plano de trabalho. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando no G17, que é o XY. Você pode ter outros planos de trabalho. Normalmente você tem 3 planos, né, pessoal? Então, dependendo aí, você vai escolher um outro plano de trabalho. No caso aqui, a gente vai usar o G17. RP, pessoal. O que seria o RP? É o plano de retrocesso. Então, toda vez que ele pega, fez um furo, terminou esse furo, em qual coordenada você quer que ele pegue e volte para depois começar a fazer um outro furo. Isso aí depende um pouco do seu perfil da sua peça. Imagine que você vai fazer um furo numa peça e ela tem um ressalto no meio. Tem um furo de um lado, depois vai ter um furo do outro lado do ressalto. Então você tem que ficar muito atento, nesse caso aí, de fazer esse furo e aí esse retrocesso ser um pouco maior para passar por cima dessa saliência que você tem na peça. Para depois fazer o furo do outro lado. Agora, se você não tem nenhuma saliência, você pode colocar aí uma distância pequena, uns 10 milímetros mais ou menos. Furou, sobe 10 milímetros e vai para o outro. Porque se você coloca, por exemplo, que nem está aí, ó, 100 milímetros, ele vai recuar lá em cima. Não precisa, né, pessoal? Ele vai ficar perdendo tempo até subir lá em cima para depois ir fazer o outro furo. Tá? Então, normalmente a gente usa aí uns 10 milímetros. Depois, o SC.
que seria esse SC, pessoal? O SC é a distância segura. Então, quando ele está lá na posição de 10 milímetros, aí ele vai iniciar o seu furo. Aí ele vai até essa distância segura com um avanço rápido, usando o G0. Lembra lá? O avanço rápido é o G0. Então ele vai até essa distância com um avanço rápido, para depois acionar o avanço programado, que é aquele avanço que a gente coloca ali antes do ciclo. No nosso caso, a gente colocou ali F100, não foi? Então, a partir dessa distância segura, ele vai usar o avanço programado. Mas até essa distância segura, ele vem um avanço rápido, que é o G0. Tá bom, pessoal? Normalmente a gente vai usar o que aí? 1 a 2 milímetros, mais ou menos. Tá legal? Depois, essa outra opção aqui, ó. Você tem o pós-individual, que quando você está trabalhando com um único furo, aí você usa o pós-individual. Ou então, você tem um MCAL, que aí quando você tem mais do que um furo, que é aquele exemplo que a gente mostrou ali anteriormente. Lá a gente tinha 2 furos. Então, naquele caso, quando você tem mais do que um furo, você tem que escolher a opção MCAL. Aí, pessoal, você tem o Z0. É o início da coordenada do seu furo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse ponto aqui, está a coordenada sua Z0. Então, no nosso caso aqui, o Z0 é 0. Você também pode começar o seu furo num rebaixo de uma peça que você tem. Aí, o seu Z0 lá não é 0. Ele pode ser menos 5, menos 10. Ou então, pode ser num ressalto mais alto ali da sua peça. E onde não é o seu Z0. Tá bom? Então, depende muito. Normalmente, a sua vai fazer na face da sua peça, né? Que seria no 0. Mas nem sempre você tem um 0 ali bem na sua face. Aí, o próximo parâmetro seria aqui, ó. Aqui você tem 2 opções. Você pode colocar... Atenção aqui, hein, pessoal? Muito de vocês, alunos, confundem aqui. Você pode colocar diâmetro ou pode colocar ponta. Você tem essas 2 opções. Quando você coloca diâmetro, normalmente você vai estar usando para fazer o quê? Quando é chanfro. O que significa diâmetro? Quando você coloca diâmetro, aí você vem aqui logo abaixo, aqui você vai colocar o diâmetro que você quer. Então imagine que você está fazendo esse chanfro. Aqui você tem um chanfro aqui, né? Aqui você tem um chanfro nessa peça aqui, porque aqui você tem uma rosca. Então imagine que você quer esse chanfro aqui, esse diâmetro aqui interno é de 20 milímetros. Imagine que você tem um chanfro aqui, o diâmetro seja de, sei lá, de uns 24 milímetros. Tá? 2 milímetros ali de altura ali de chanfro. Nesse caso, você vai usar uma ferramenta chamada escariador. Então o programa sabe, de acordo com o ângulo da ponta do escariador, ele sabe o tanto que ele tem que aprofundar para deixar aquele diâmetro ali de 24 milímetros. Tudo bem, pessoal? Entenderam como que funciona? A outra opção ponta, já não. Quando você coloca a opção ponta, ele vai pegar essa distância aqui, ó, de 26 milímetros nesse caso aqui. Então ele vai aprofundar a ferramenta até 26 milímetros, levando em consideração a sua ponta, que seria aqui. Aí quando você coloca lá ponta, né? Então quando você vem aqui, escolhe a opção ponta, aí aqui não vai ficar mais diâmetro. Vai ficar qual que é essa distância que você quer em relação à sua face ali até o final do seu furo, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam como funciona? Então, quando é furo de centro, normalmente você vai colocar qualquer distância que você vai fazer a penetração, ou uma broca helicoidal. A gente vai usar mais quando é diâmetro ali, quando for um escariador, tá? Porque aí a gente vai fazer um escariado até um diâmetro de tal. E depois, por fim, o DT, que é o tempo de permanência que você tem com a ferramenta ali no final do seu furo. Imagine que você vai fazer um furo com uma broca, ela tem um diâmetro muito grande. Tá? Então, se a broca for com um diâmetro muito grande, a rotação dela é baixa, né? Você vai ter uma rotação baixa. Quanto maior o diâmetro da ferramenta, de uma broca, por exemplo, menor é a rotação dela para que você tenha a velocidade adequada, né? Então, se sua rotação é baixa, se você está fazendo a penetração, é bom que você tenha o quê? Uma permanência lá, um tempo, para que ela consiga regularizar esse fundo. Tá? Mas aí é quando você tem um quê? Um diâmetro muito grande. Quando o seu diâmetro da ferramenta ali, de uma broca de centro ou outra broca,
é um diâmetro pequeno, né, que a gente trabalha normalmente, a rotação é muito alta. E aí não faz muito sentido isso, né? Então você não precisa ficar ali para um tempo de milissegundos ali parado para que regularize esse fundo do furo. Não precisa, né? Então você coloca um tempo sempre pequeno aí, de 500 milissegundos, né? Meio segundo, tá bom, pessoal? Ou então, se o furo for passante, não precisa ter isso. Então aí é esse tempo de permanência lá no final do seu furo. Então, pessoal, você tem esses 8 parâmetros aí, que toda vez que você tiver o ciclo 81, você tem que preenchê-los corretamente para que a sua usinagem fique adequada para a sua necessidade. Beleza, pessoal?